O salmista diz no Salmo 40 e o verso 17: mas eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha para cá, Deus tem um cuidado especial por você. Eu vou finalizar. Eu já dei esse testemunho aqui, mas já faz muito tempo. Pode ser que a maioria nunca ouviram esse testemunho. Eu me lembro de uma irmã nossa, que era aposentada e deu um probleminha na sua aposentadoria, e por 3 meses consecutivos ela não recebeu o seu mínimo salário. Era uma serva de Deus, crente, idosa, mas uma mulher de Deus. E ela disse: meu Deus, que prova é esta? Mas é o seguinte, eu vou orar a Deus. E ela foi orando alguns dias. Chegou um determinado dia, escute bem isto, que ela abriu as suas panelas, as panelas estavam vazias, não tinha nenhum alimento. Abriu no armário as suas latas, onde colocava os seus cereais, não tinha nenhum alimento, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha óleo, não tinha nada. Abriu a sua carteira, a carteira estava vazia. Escute bem isso. Mas ela diz: o que eu vou fazer? Pedir esmola eu não vou, porque eu sou crente. E se tem algum crente aqui, eu creio que não, pedindo esmola, tem alguma coisa errada na sua vida. Por quê, pastor? Porque o Salmo diz que o salmista dizendo: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se tem algum crente mendigando o pão por aqui, permita a minha franqueza, tem coisa errada na sua vida, porque a minha Bíblia diz no Salmo 1 e o versículo 2, acerca do justo, que em tudo quanto o justo coloca as mãos, haverá prosperidade. Tudo quanto ele fizer, há prosperidade. A irmã diz: olha, pedir esmola eu não vou, porque eu sou crente. Mas eu já sei. Era uma manhã de domingo. Ela diz: não tenho pão material, mas eu vou buscar o pão espiritual. Se aprontou depressa e foi para a escola bíblica dominical. Chegando lá, dobrou os joelhos, apresentou a sua necessidade a Deus. Logo veio os professores, assumiram as classes. Ela ouviu o celeste ensino da palavra de Deus. Mas escute bem isso: depois que o pastor fez a conclusão do assunto da escola daquele domingo, ela propôs no seu coração o seguinte: eu vou fazer o seguinte, saciada espiritualmente eu estou, mas fisicamente eu estou tão faminta, eu vou fazer o seguinte: antes que o pastor termine a escola dominical, eu vou me colocar junto à porta lá. Quem sabe ao sair os irmãos, ou uma irmãzinha, ou uma família, ou um irmão, me convida para ir almoçar na sua casa. Eu vou me colocar lá junto à porta. Aí passou a primeira irmã: pai, senhor, irmã, como é que vai? Ela diz: com Jesus está tudo bem. Mas Deus não deixou ela falar do problema. Está tudo bem. Passou a primeira, a segunda, a terceira: pai do Senhor, irmã, como é que vai? Está tudo bem com Jesus, uma maravilha. Foi passando os irmãos, foi passando. Daqui a pouco passou o pastor também. Ninguém a convidou. De repente veio o porteiro para fechar a porta da igreja. Nada de alguém lhe convidar para almoçar na sua casa. Ela diz: o que é que eu vou fazer? Eu já disse, pedir esmola eu não vou, porque eu sou crente. Saciado espiritualmente eu estou, mas eu estou tão faminta. Mas já que ninguém me convidou, eu vou para casa, eu vou falar com o meu Deus. Voltou para casa, chegando lá, abriu a porta da sala da sua casa, abriu uma janela que dava de frente com a rua, e aí diz: olha, Senhor, eu estou tão faminta, mas eu já disse que eu não vou contar o meu problema para ninguém, eu não vou contar a minha necessidade, porque o Senhor conhece todas as coisas. Não tenho pão material, mas eu já recebi o pão espiritual. Eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou continuar orando. Tinha o seu estofado, o seu sofá,
ela dobrou o joelho e começou a apresentar novamente a sua necessidade a Deus. Mas você já viu aquele crente pentecostal que começa a fazer uma oração baixinha, em gemidos, mas de repente o Espírito Santo a toma e ele vai alteando a sua voz, alteando a sua oração, e de repente está explodindo em casa orando alto? Assim começou ela, e na sua oração ela dizia: Senhor, saciada espiritualmente eu estou, mas fisicamente eu estou tão faminta. Senhor, manda pão, Jesus, manda pão para saciar minha fome. Manda pão, Jesus, manda pão, Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela orando com essas palavras, de repente, subitamente, foi passando em frente à sua casa 2 garotos que trabalhavam numa panificadora, numa padaria. E eles iam passando com aquela bicicleta, lá no interior, eles usam até hoje. Atrás da bicicleta, Carlos, tem um cesto que eles usam para fazer a entrega dos pães. E quando eles foram passando subitamente, ouviram a oração da irmã, cuja janela dava em frente à rua, e a irmã estava lá: Jesus, manda pão, Jesus, manda pão para saciar a minha fome, manda pão, Jesus. Eles ouviram a oração da irmã e disseram: é aquela crente, aquela viúva, tá lembrado que há muito tempo ela não compra pão aqui com a gente. A oração dela, ao teor da oração, ela está orando para Deus mandar pão para ela. Sobraram aqui alguns pães, vamos cautelosamente junto à janela dela, e vamos jogar esses pães lá dentro. Ela vai pensar que foi Deus que mandou. Olha aí a provisão de Deus, irmão. Eles fizeram isso, pegaram aqueles pães, colocaram num saco grande, pularam uma mureta, um pequeno muro, e foram cautelosamente até junto à janela. E a irmã estava com as mãos para cima orando: Senhor, manda pão, Jesus, manda pão para saciar minha fome, manda pão, Jesus. Quando eles chegaram junto à janela, guerreiro Walter, eles pegaram aqueles pães e jogaram para dentro da sala. E quando a irmã abriu os olhos, era só pães que caíam em cima da sua cabeça, no estofado, no chão. E quando ela viu isso, ela disse: Senhor, eu te louvo, porque tu mandasse pão, eu te louvo. E começou a agradecer a Deus. Mas escute bem o que aconteceu. De repente ela começou a ouvir uns risos e gargalhadas lá fora. Aí ela levantou da oração, foi junto à janela e viu os 2 garotos. Eles estavam segurando a barriga de tanto rir. Enganamos ela, passamos uma peça nela, ela está pensando que foi Deus que mandou. E eles davam gargalhada. Sabe o que ela fez? Olha para cá, vou terminar, fica em pé. Ela abriu a porta da sua sala e foi lá, junto ao muro, apontou o dedo para aqueles 2 jovens, 2 garotos, e disse: olha, vocês estão rindo de mim, eu estou certa, vocês é que estão errados. Sabe por quê? E eles diziam: mas por quê? Porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. E ela concluiu dizendo: foi o diabo que trouxe, mas foi Deus que mandou. Entrou para dentro e era só pão que ela mandava para dentro. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Aquilo era um domingo. Na segunda-feira veio um comunicado do INSS que fora liberado o seu pagamento. Ela foi lá, irmão, pegou os 3 meses com juro e correção monetária, deu para fazer uma grande compra, mas a provisão de Deus chegou para ela. O salmista diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você crê nisso, irmão? Se você crê, saia depressa do seu lugar, venha até a frente. Cadê os adoradores aqui?